pênalti claríssimo, uma mão aberta, esticada, a bola bate na mão e nem o VAR, nem o árbitro foram capazes de marcar. Então, em todos os jogos a gente tem visto isso, não é só do Internacional. Né? Na rodada, mais uma vez, tivemos ontem discussão de arbitragem, hoje de novo, e esse é um tema que cansa. Cansa porque ele interfere no resultado da partida. Né? Nós temos um calendário, como vocês sabem, bastante apertado, e qualquer detalhe como esses que não estão sendo marcados trazem prejuízo, e hoje, mais uma vez, trouxeram prejuízo ao jogo. Isso não é para justificar resultado, e se tivéssemos ganho a partida, estaria aqui falando a mesma coisa, porque foi um lance muito claro. A segunda questão é a pauta do momento, e tem a ver com essa questão também, que é a CBF, as eleições que teremos, né, no final de semana que vem. Mais uma vez, né, a CBF, o futebol brasileiro, está à mercê de movimentos, sejam eles judiciais ou políticos, né? E nós, enquanto clubes, né, a grande maioria dos clubes do futebol brasileiro se reuniram, né, nesse final de semana a partir dessa surpreendente reviravolta e remarcação. Há menos de 45 dias nós tivemos uma eleição, inclusive fui criticado por vários de vocês aqui, porque todos os clubes foram unânimes em buscar um consenso e buscar uma condição diferente. O que se reproduz agora é um modelo, mais uma vez, viciado, onde federações que não estão aqui agora dando explicação sobre o resultado, sobre a arbitragem, não vivem o dia a dia do futebol como nós vivemos, os clubes, né, decidem o futuro do futebol brasileiro. Então, isto é um momento de extrema perplexidade por tudo que aconteceu e vem acontecendo. Ninguém sabe se domingo que vem a eleição vai estar valendo ou não, porque já tem medidas na justiça para mudar isso. Isso perde a credibilidade do futebol brasileiro num momento tão difícil da nossa seleção, com mudança de treinador. E eu gostaria muito que vocês, né, que fazem essa cobertura diária, também estivessem atentos a esse momento, porque esse momento significa, sim, colocar em risco, mais uma vez, né, com todas as dificuldades do futebol brasileiro. O Internacional está atento, trabalhando muito com os clubes, para que a gente possa, de fato, ter garantias mínimas de que a gente vai ter daqui para frente, independentemente de um campeonato organizado por ligas ou pela CBF, né, questões e condições de melhorar o futebol brasileiro. Presidente, sobre essa questão da segunda pauta, né, da eleição da CBF e todos esses movimentos, a gente vê que existe, não vou chamar de um racha, mas uma diferença de pensamento da maior parte das federações em relação a um grande bloco de clubes do Campeonato Brasileiro Série A e B. O que pode ser feito dos clubes com as federações? O senhor, por exemplo, conversou com o presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha para entender que tipo de posicionamento a federação pode tomar? Porque se as federações não conhecem e não lidam com o dia a dia, elas pelo menos ouvem os relatos dos clubes em várias questões, né? Infelizmente, o modelo foi construído em cima das federações sozinhas, como aconteceu agora, de fazer uma eleição com chapa única, né? E tem as suas razões, e eu respeito, e são legítimas. Agora, se nós olharmos a federação, as outras federações, os clubes estão de um lado e as federações de outro, né? Salvo talvez a Federação de São Paulo, que foi a única que abraçou a condição colocada pelos clubes. Então isso demonstra uma desconexão entre o que pensam os clubes, quem faz o futebol. Não existe futebol sem clube. Alguém torce para alguma federação aqui no país? Quem torce são torcedores dos clubes. Portanto, há necessidade de se ouvir aqueles que fazem o espetáculo, aqueles que organizam, aqueles que trazem receita. E, infelizmente, esse sistema que está colocado hoje na CBF não permite que isso aconteça. De que forma vocês pensam, presidente, mudar isso? Nós temos que nos organizar, o sistema não muda. Nós temos que nos organizar, trazer pautas. A Comissão Nacional de Clubes é um espaço para que a gente possa fazer esse debate, e publicamente. Eu só acredito, de fato, nesse debate, se este sistema se mantém, com o debate público. Porque a torcida, o torcedor, que é a razão de ser dos clubes, tem que estar atento, e o trabalho de vocês é exatamente esse. É levar para a maioria das pessoas, para todos aqueles que acompanham o futebol, o que está acontecendo. Mas fala sobre a conversa com o presidente Luciano Oxman. Existe neste momento alguma conversa com o Alberto Guerra para ter uma união do Inter e do Grêmio junto com a federação para conseguir alguma mudança? Eu não sei quais são as posições. O Internacional tomou uma posição junto com mais de 30 clubes da Série A e B, ou seja, grande maioria dos clubes entendeu
que era um momento de demonstrar união e de fazer este movimento, né? Agora vamos aguardar, a eleição está marcada para domingo, a inscrição de chapas para terça-feira, né? Para a gente entender melhor qual é o cenário, o que está se colocando, e eu acho que vai ser importante esses dias, essa semana toda, para que a gente possa aprofundar isso publicamente e poder fazer com que esse resultado, independentemente das candidaturas, tá? Isso não é uma candidatura A contra B, o que nós estamos falando aqui é da melhoria do futebol brasileiro, né? E até pode ser que uma candidatura única, né, assumindo esses compromissos, possa nos dar as respostas que a gente quer. Agora, a questão fundamental é que, mais uma vez, os clubes ficaram em segundo plano e são quem fazem o futebol brasileiro. Presidente, diante desses cenários, o Internacional e outros 31 clubes apoiaram Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Com a outra candidatura registrada e, ao que tudo indica, que vai comandar a CBF na sucessão de Edinaldo Rodrigues. O que já está ruim pode piorar em relação à Confederação Brasileira de Futebol? Eu diria que a gente hoje está falando sobre o momento e a forma de escolha, não estamos falando sobre o futuro, porque sequer a gente tem conhecimento da pauta, do programa, do projeto, porque uma eleição marcada quinta-feira para se realizar terça-feira, né, de um candidato ou de uma candidatura ou de mais de uma candidatura, como era a nossa pretensão, que não fizeram o debate público sobre projetos, sobre ideia, é difícil você prever, né? É evidente que nós vamos sempre trabalhar para que as coisas deem certo, vamos, né, auxiliar, vamos interferir naquilo que for possível, mas de forma organizada. Agora, o que nós estamos aqui perplexos, e todos os clubes estão e manifestaram isso, é a forma como, mais uma vez, as coisas estão sendo encaminhadas para uma solução, que é uma solução para os próximos 4, 5 anos do futebol brasileiro. Não estou falando só do Campeonato Brasileiro, mas estou falando de todas as competições e, principalmente, do momento difícil que passa a nossa seleção. Presidente, diante desse cenário aí, não pode de repente acontecer uma ruptura dos clubes com a CBF e a criação de uma liga e deixar a CBF só cuidando da seleção? Eu não diria ruptura, Fernando, porque é necessário que a gente tenha o acordo e o ok também da CBF em relação a isso, né? E a gente espera que, independentemente do candidato ou do presidente que venha assumir, ele mantenha este compromisso, que é um compromisso já muito claro e manifestado pela CBF. Então, a gente espera que isso aconteça, né? E tenho certeza que isso acontecendo, a gente, ao menos no que tange ao Campeonato Brasileiro, com uma liga formada, a gente vai, tenho absoluta certeza, ter muitos avanços que hoje, né, infelizmente, não estão acontecendo. Última aqui. Alessandro, você citou, inclusive, as críticas que não só o Inter recebeu, não só você recebeu, mas todos os presidentes de clubes e de federações sobre a reeleição de Edinaldo Rodrigues de forma aclamada, né, de forma unânime. Mas já vinha tendo problemas de arbitragem, não só de arbitragem, mas também de calendário, que é algo que o Roger até bateu esses tempos, que o calendário de maio é algo que une muitos times que jogam muitas competições. Não tinha, talvez, um alerta de que talvez uma mudança era necessária? Como é que foi a conversa entre os clubes? Como você, um dos presidentes que votaram nessa eleição, pode explicar o que aconteceu nessas eleições aclamadas? Nós não tivemos nem tempo. Foram 45 dias praticamente da nova gestão que assumiu a partir da eleição com compromissos, né, perante os 40 clubes, né, de mudanças, né, de buscar soluções. Sabemos que os próximos 2 anos são anos complicados, né, porque temos competições esse ano já, com a competição no meio do ano, Mundial, o ano que vem Mundial masculino, né, em 2027 Mundial feminino. Então sabemos que serão anos, né, difíceis em termos de calendário, mas o fato é que sequer a gente conseguiu avançar no diálogo, na proposição de melhorias, né? E isso que nos preocupa, né? Na medida em que você repete o modelo, faz de novo o que já foi feito há 45, 50 dias atrás, só que desta forma, muito mais apartado. Naquele processo, os clubes tiveram a oportunidade de se manifestar, de apresentar sua pauta, de fazer discussão com o presidente, né, que era candidato à reeleição. Desta vez, a gente não conseguiu sequer fazer isso, e isto, lamentavelmente, eu atribuo ao sistema, né, eleitoral que foi e que está sendo mais uma vez utilizado na CBF. Isso precisa mudar. Os clubes têm que ser protagonistas. Os clubes não podem ser reféns, né, de um processo da qual eles mesmos unidos, supondo que os 20 clubes da série A e os 20 da B tivessem unidos, as federações têm 81 votos contra 60. Então, não adiantava nem sequer todos os clubes.
né? E isso foi inviabilizado à medida em que 25 federações, e essa é a informação que a gente tem por vocês, pela imprensa, assumiram um compromisso com uma candidatura e inviabilizaram a discussão de projeto e a discussão de outras questões. Nós vamos continuar com a nossa pauta, nós vamos continuar com a nossa discussão de clubes, mais do que nunca, né? Se vocês viram esse último manifesto, são clubes da Liga Forte União e da Libra unidos. Isso aponta, sim, para um futuro de uma liga única. Isso aponta para o debate que nós estamos realizando, da possibilidade de estarmos juntos organizando o Campeonato Brasileiro mais do que nunca. Então, que sirva para isso também, para que a gente possa acelerar esse processo e trazer resultados melhores para o futebol brasileiro.